Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Hoje vamos estudar o capítulo 29, Mediunidade Disciplinada. Boa noite, Agner. Boa noite, meu irmão Alexandre. Boa noite a todos aí conectados conosco nessa noite. Que Jesus abençoe a todos. E aí, você está melhor? Estou melhorando, graças a Deus. Ainda estou meio dengosa. Tá bom, então. Vamos fazer nossa prece. Vamos. Vamos unir nossos pensamentos, nossos corações, sintonizando com o plano superior da vida, nos ligando ao coração augusto do Divino Mestre. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, é com muita alegria, Senhor, que aqui nos reunimos mais uma vez, pedindo-te o amparo, que todos conectados conosco neste momento sejam envolvidos por suas vibrações amoráveis. E assim, Mestre amado, iniciamos essa live. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, então, capítulo 29, Mediunidade Disciplinada. Eu gostei muito desse capítulo, Agnes. Ele tem muitas informações aqui para nós em torno da mediunidade, né? Mas também em torno do Luiz Sérgio, desse trabalho do Luiz Sérgio, da sua vivência no plano espiritual. Então, começa aí falando para nós. Realmente esse capítulo eu achei bem legal também. Ele é o penúltimo capítulo, né, do livro. Ele já está assim em tom de despedida, né? Já está em tom de despedida. E vem falando, concluindo aí o que ele veio trazendo o livro todo, né? Sobre mediunidade, sobre o trabalho a responsabilidade do médium, né, perante a doutrina espírita. E, e essa aula que ele estava assistindo falava justamente sobre a mediunidade. E começou aí o capítulo falando da parte, né, lá da Gênese, que é uma reprodução do que fala no Atos dos Apóstolos e em Joel também, lá no Antigo Testamento, né? Aquela parte que tem até a música do Tim Vanessa, aquela música dos médiuns, né? Que fala que nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Esses últimos tempos não quer dizer fim do mundo, né? Isso aí está dizendo uma transformação do nosso planeta que já está ocorrendo. Nós sabemos que nós estamos no limiar do planeta de regeneração. Então, é um fim de uma fase. Essa fase já estava predita há muito e muito tempo. E quando estivesse para fosse acontecer essa fase, haveria essa mediunidade explosiva, né, por toda parte do mundo. E isso vem acontecendo desde o advento do Consolador prometido, né, que é a doutrina espírita. Nós sabemos que a mediunidade, nem médium, não foi inventado pela doutrina espírita. Não foi Kardec que inventou isso. A doutrina, a mediunidade, médium sempre existiu, desde quando existe humanidade, existe mediunidade, existe médiums, né? A doutrina espírita, ela veio orientar o médium. Aí o Luiz Sérgio fala, né? Veio ajudar. O médium, hoje, ele é mais feliz, porque ele tem a orientação da doutrina espírita. Ele sabe por que, que ele está trabalhando e como é que ele deve trabalhar para o Cristo. Como é que ele deve atuar para ser um trabalhador da vinha do Cristo, verdadeiramente um trabalhador do Cristo, né? Ele tem
que em vez de querer doutrinar espírito, ele tem que doutrinar seu próprio espírito, né? Despojar das suas mazelas, do seu orgulho, da sua vaidade. E isso é só disciplinando a sua mediunidade através de quê? Através do estudo. E as obras básicas, todo médium ele tem que procurar se alicerçar nas obras básicas, né? Porque se ele chega na casa espírita e não tem um curso doutrinado, baseado nas obras, né, Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco, que é a base da doutrina espírita, ele está correndo um grande risco de se tornar, em vez de se tornar um médium disciplinado, de se tornar um médium fanático, né? Um médium cheio de crendices, um médium que vai propagar coisas falsas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E isso vai de encontro à doutrina espírita, né? Então, a doutrina espírita, ela coloca nas nossas mãos, de todos os médios, toda o conhecimento para que a gente possa ser disciplinado, né? Nos tornar verdadeiramente médios trabalhadores da vinha do Cristo, né? Não sermos médiums doentes, médiums fanáticos, médios que vai trazer problemas para a doutrina espírita e para a casa espírita ou para onde ele estiver, né? Para a vida do próprio médium, porque um médium desequilibrado ele vai trazer muito transtorno para a vida dele mesmo, né? Ele precisa, o médium que não foge do estudo, ele está correndo um grande risco de se tornar um médium doente e um médium fanático, um médium que não vai ser um trabalhador com Cristo, né? Por isso que toda casa séria, uma casa espírita séria, ela tem que oferecer aos seus médios, aos seus trabalhadores, o curso de doutrinário, né? Baseado nas obras de Kardec, né? Deixa eu falar um pouquinho, Pode falar porque aí, o médium indisciplinado, ele acaba trazendo transtornos para ele e transtorno também para a vida de outras pessoas. Por exemplo, tem aqueles médiums que se acham assim tão extraordinários, que vivem vendo, que vivem sonhando. Aí chega, às vezes chega numa determinada pessoa que o marido é ciumento, né? Aí fala, sonhei com você, a gente estava não sei aonde, assim, ainda pode trazer transtornos para aquela pessoa na relação dela. Então, o médium que não estuda, ele né, é uma fonte de desequilíbrio. Tanto para ele acaba esparramando essas coisas e nem sente. Vai trazendo assim e acha que está por cima da carne seca. Então, o médium que estuda e que assimila, e estudar não é ler, eu leio não sei quantos livros por mês. Não, é estudar. É você fazer de uma forma que você consiga assimilar, porque ler por ler, pouco importa isso. Nós temos que estudar para poder assimilar. E a nossa escola da mediunidade, ela deve ser a mesma escola do Chico Xavier. Então, o Chico, Emmanuel convidou Chico ao trabalho, e o trabalho do Chico teve como base a disciplina. Tem aquele conhecido episódio que o Emmanuel pede as 3 coisas para o Chico: disciplina, disciplina e disciplina. E se o Chico, que era um espírito super preparado, precisava de tanta disciplina, imagina nós, que somos médiuns numa categoria mais comum, mais genérica, não médiuns de uma especialidade, de uma grandeza moral, igual a do Chico Xavier. Então, as pessoas, às vezes, acham que, ao fazer isso, né, estão se colocando numa posição de evidência,
de destaque. Eles vão entender que eu sou um médium pronto 24 horas por dia, que vivo vendo os espíritos, vivo ouvindo, vivo tendo sonhos, e na verdade não, você só ratifica o seu desequilíbrio, a sua mediunidade perturbada. Até mesmo porque os bons espíritos, eles não estão à disposição dos médios 24 horas por dia. Então, quem vai estar à disposição desses médios 24 horas por dia? Aqueles espíritos que se comprazem, né, que gostam de pregar peças, que gostam de se mostrar, tal como os médios, maiores do que verdadeiramente são. Então, o estudo é o que vai dar a proteção, é o que vai dar a segurança para que os médios verdadeiramente disciplinados não caiam nessa armadilha e que na verdade é uma forma de exaltação à própria vaidade de cada um, uma forma de alimentação do orgulho. Uhum. E os médios indisciplinados, eles causam muito problema porque eles criam escola, né? Eles criam escola. Aí tem muita gente que seguem esses médios, acreditam, e esses médios indisciplinados acabam criando divisões dentro da doutrina espírita, criando, vamos falar assim, criando até facções, né? Divisões mesmo dentro da doutrina e trazendo grandes transtornos para nós da doutrina espírita, que já somos tão atacados, né? Já as pessoas já atacam de outras religiões, já atacam tanto nós, e aí vem esses médios disciplinados dando mais cartucho para o povo atirar contra nós e ainda criando escola, porque muita gente vai seguindo esse povo indisciplinado, que acha que são muito bons, que eles não precisam mais estudar, que eles não precisam de disciplina, que eles estão acima de todos e de tudo, né? E isso causa grandes problemas para a doutrina espírita. Agora, para a doutrina espírita em si, não, porque a doutrina ela é cristalina, ela é límpida e cristalina, né? Igual uma fonte. Agora, as pessoas, o médium, ele fica parecendo uma água empoçada cheia de lodo, porque ele não quer se evoluir, ele não quer estudar e ele não quer se disciplinar. E muita gente começa a ficar junto dele ali também como poças de águas parada, que não deixa fluir essa água cristalina, que é essa fonte cristalina que é a doutrina espírita, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, os médiuns principalmente, vigiar e orar, né? Buscar dentro da doutrina espírita, que é límpida e cristalina, que não tem nada de obscuro dentro da doutrina espírita, para que não venha ocorrer, se tornar esse médio doente e ainda arrastar muitos e muitos com eles, né? Porque depois vai, como diz aqui o próprio Luiz Sérgio nos fala, vai lá, ficar lá no ranger dos dentes, né? E a gente, e tem uma parte aqui que ele fala assim, que nós estamos ficando num corredor estreito, né? Apertado, porque poucos estão em condição de sair desse corredor, porque poucos sabem trazer a doutrina espírita como lição de vida para si, né? E com isso deixa a vaidade tomar conta. Então ele fala que feliz daquele que o orgulho e a vaidade não transforma em falso profeta. Já pensou o médium se tornar um falso profeta? Né? Olha que coisa mais triste, né? A gente, como médium, como que recebeu essa fonte límpida e cristalina, que é a doutrina espírita, e se tornar um falso profeta, né? Porque não se desfez do orgulho e da vaidade, não vestiu
a veste da humildade, não se tornou, não tem como ser um trabalhador do Cristo sem ser pobre de espírito, sem ter humildade, né? Então, a doutrina espírita, ela revela para nós a verdade, nos mostra o caminho a seguir. E para isso a gente precisa estudar. A gente precisa estudar como o Alexandre falou, né? Se recolher, meditar sobre aquele assunto. Não é pegar o livro, eu pego o livro dos Espíritos aqui e leio, igual estou lendo um romance. Não, o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro doutrinário, os livros da doutrina espírita, né? Os livros de Chico Xavier, eles têm que ser estudados. Eles têm que ser pensados, têm que ser compreendidos. Não é um livro para você ler uma vez e achar que já sabe tudo, não. O Evangelho. O Chico Xavier ele lia o Evangelho 4 vezes ao ano. Né? O Divaldo Franco conta que Joana de Anjos, no início, mandava ele ler o livro dos Espíritos, ele lia. Chegava lá, ela mandava ler de novo. Lá pela 4ª vez ou 5ª vez que ele já tinha lido o livro dos Espíritos, ela falou para ele, agora você vai estudar o livro dos Espíritos. O Agna, interessante também é que, às vezes, as pessoas leem, assim, não é que leem, é que esse aspecto de estudar a doutrina espírita, ele não pode ser entendido assim como uma cultura a uma simples intelectualização. Não, não é só ler livro. E decorar. O objetivo de estudar a doutrina espírita é realmente apreender esses ensinamentos para que esses ensinamentos possam nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a finalidade do estudo, porque às vezes as pessoas também de outras religiões pensam assim, espírita é muito intelectualizado, é muito, né? Saiu aquela pesquisa lá dos anos 2000 que a maioria dos espíritas são formados em universidade, e isso é uma verdadeira besteira. Bobagem, isso não traz contribuição nenhuma e eu acho que é uma mentira também. Se de repente começar a andar nas casas espíritas, vai ver que nem assim, não é o grande número de pessoas com o ensino superior, isso não vai ser uma coisa real, não. E prova disso, que isso tem pouca importância, é que muitas vezes você vai numa casa espírita e assiste um big estudo, uma big palestra de uma pessoa quase analfabeta, mas que consegue não só entender esses ensinamentos, mas vivenciá-los de maneira que a fala que ela possa fazer na casa espírita, ela é totalmente revestida de verdade, muito mais verdades do que aqueles que têm uma formação acadêmica, mas que apenas decoraram aqueles ensinamentos e não os vivem na prática. Mas eu queria falar uma parte aqui também, quando ele fala sobre nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé. Ele fala que cada uma dessas religiões, né, deve se fortalecer, né, suas federações, sem dogmas, sem autoritarismo, sem divisões, lutarem para bem apresentar suas convicções espirituais. E aí o que a gente vê é o seguinte, não basta outras religiões cristãs falarem muitas vezes mal de nós espíritas, e aí nós espíritas ficamos falando mal dos nossos irmãos umbandistas, dos nossos irmãos do candomblé, mais ou menos que replicando aquilo que a gente faz. Então nós não temos que fazer absolutamente nada disso, nós temos que nos entender como irmãos, cada um com suas convicções, com sua crença, com sua religião, e cada um fazendo o principal, que é o bem, que é a caridade, né? Não importa
qual a religião seja, mas se a finalidade é servir ao próximo, tá tudo certo, tá todo mundo num bom caminho. É isso mesmo, e tem muita gente que se diz espírita, que quando pergunta qual a religião, ele faz questão de falar que é kardecista. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Né? Não tem que falar que nós somos kardecistas. Não, é porque eu quero diferenciar que eu não sou bandista, que eu não sou do candomblé, que eu não... que é isso, gente? Nós somos espíritas. Não importa o que os outros pensam, o que importa é isso. Se você está fazendo bem ao seu próximo, está fazendo a caridade, né? Engraçado, tem gente espírita que acha que a caridade não faz parte da doutrina espírita, né, Alexandre? Não faz parte. Aí aqui no livro, o próprio Luiz Sérgio está falando isso, né? Quase todos os capítulos do Evangelho falam sobre a caridade. O próprio Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Né? A caridade é o amor em movimento. Você está amando o seu próximo. A caridade moral, material, não importa. Não existe divisão de caridade. Caridade é uma só, né? Quando você faz a caridade material, você também está fazendo uma caridade moral. Quando você está fazendo uma caridade moral, indiretamente você está ajudando aquela pessoa materialmente a se reerguer como pessoa humana, né? Então, não existe essa divisão de caridade. Caridade é caridade. Independente se você é espírita, se é umbandista, se é candomblé, se é evangélico, se é católico, se é budista, não importa. Ou se você até se diz ateu. Muita gente diz que não é de religião nenhuma, que é até ateu, mas é muito mais caridoso que aquele que se proclama aos quatro cantos aí falando que é kardecista. É muito triste, né? A gente ficar falando uma coisa e não faz na prática. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Alexandre? Teve um episódio, Agna, muito triste, porque alguns terreiros lá na Baixada Fluminense estavam sendo atacados, sendo destruídos. Os criminosos iam lá, obrigavam os próprios frequentadores, né, a destruírem lá as imagens, né, uma coisa muito triste. E aí saiu uma matéria no jornal falando que os centros espíritas estavam sendo atacados, não sei o quê. Aí, de repente, uma instituição coloca uma nota no mesmo jornal querendo explicar que não, o que foi atacado lá não foi centro espírita, foi um terreiro, não sei o quê. E fez uma nota, quando, na verdade, assim, que coisa idiota. Isso é coisa de gente idiota. Quando, na verdade, tinha que haver uma solidarização com aqueles irmãos. Né? Lamentar aquilo que aconteceu, mesmo se não fossem terreiros, que fosse uma igreja católica, que fosse uma igreja evangélica, nós temos que sempre lamentar qualquer mal que possa acontecer com essas instituições. Então, foi de muito mau gosto, foi uma coisa muito triste, e nós temos que verdadeiramente nos unir como irmãos, e cada um vai atendendo aquela comunidade, né, conforme a necessidade que a comunidade tem. A pessoa que se sentir bem num terreiro de umbanda, né, num terreiro de candomblé, peço até perdão se não é essa a expressão, né, mas cada um vai se sentir bem em algum lugar e não tem problema nenhum que nos conectemos com Deus e que possamos servir praticando a caridade, fazendo o bem, seja lá onde for. Aqui em Brasília, nós temos muitas obras sociais que são mantidas por nossos irmãos da Umbanda, que são mantidos por nossos irmãos do Candomblé, ou seja, estão vivendo, né, aquela passagem do bom samaritano que mostra quem
quem é próximo de quem está fazendo a caridade. Justamente. E eu conheço pessoas maravilhosas, do coração, assim, pessoas magnânimas mesmo, do candomblé, da Umbanda. Conheço pessoas maravilhosas que são evangélicas, pessoas maravilhosas que são católicas. Então, a pessoa, ela não precisa ser de uma religião para ela ser verdadeiramente cristã. Ela não precisa ser evangélico, ou precisa ser espírita, ou precisa ser do candomblé ou da Umbanda. Ela precisa ser de Deus, precisa ser do Cristo, precisa exercer a caridade, o amor ao próximo. E a denominação, a fé dela é o que menos, a religião dela, vamos dizer assim, o segmento religioso que ela segue é o que menos importa, né? Então, nós, como espíritas, também, a gente não tem que ficar se enaltecendo, falando, os espíritas são intelectualizados. Gente, como você... Eu já um exemplo, assim, que eu tenho na minha família. A minha sogra, ela é analfabeta, ela mal sabe ler. Quando a gente faz culto no lar aqui, ela dá uma explicação do evangelho que eu fico assim de boca aberta. Ela nem sabe falar o português direito, mas a noção que ela tem daquela lição do evangelho é uma coisa assim que eu fico assustada, porque a gente pensa assim, poxa, uma pessoa que mal sabe ler e escrever, ela mal sabe ler e escrever. E ela pega, a gente lê uma parte do evangelho, a gente vai comentar, a hora que ela vai comentar, a gente vê a grandeza do conhecimento dela, né? Então, e ela não tem, ela, como eu te falei, ela mal sabe ler e escrever. Lá em Palmelo, eu já vi gente dando palestra que, se você for ver o nível escolar dele, deve ter quarta série. E assim, de você ficar emocionada em escutar a pessoa. Né? Não sabe falar o português direito, não tem uma eloquência, não tem aquelas palavras difíceis, mas dentro da simplicidade é tão lindo a lição que ele passa, a pessoa passa, que dá vontade de chorar de emoção. Quantas vontade vezes? De chorar dá também, Agner, quando a gente chega no fim do capítulo, que vê o Luiz Sérgio naquele intervalo lá dos estudos, que vai com o Ciro, que, né, vem né, nas proximidades da crosta e vai se deparar com aquelas situações ligadas à droga, ligadas ao álcool, ligadas ao aborto, né? E aquele outro hospital onde só recebe aqueles irmãos que desencarnaram vítimas da AIDS. E a gente assim, me deu uma emoção tão grande ver essa parte final do capítulo, para ver o quanto nossos irmãos desencarnados, que já estão numa condição melhor, se dedicam e se preocupam com aqueles que estão chegando. Então, quando ele relata lá aquele olhar de pânico daquele jovem de 12 anos que fez uma mistura de maconha, de cocaína com álcool e que sofreu a overdose, né? Parece que a gente entrou ali naquela sala junto com o Luiz Sérgio e se deparou com aquela cena também. E isso, Agna, a gente vê demais nos dias de hoje. As pessoas nas redes sociais, né, gostam de ostentar com suas bebidas, com seus drinks, né? E tantas pessoas desencarnam por conta de coisas que derivam do álcool. A pessoa dirige depois de alcoolizada, comete um acidente, pessoas desencarnam, pessoas são atropeladas, pessoas que estavam no mesmo carro com aquele que se alcoolizou desencarnam. É bem verdade que todo mundo, exceto pelo suicídio,
direto ou indireto, a pessoa só desencarna quando chegou a sua hora. Mas é bem verdade também que o Senhor nos falou o quê? Que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então não é o fato de ter chegado a hora de alguém que precisa desencarnar, que eu necessariamente preciso ser o instrumento para aquela pessoa desencarne. E, finalizando minha fala, eu queria só ter deixado registrado a emoção de ver o quanto esses espíritos são trabalhadores em E eu nome também do fiquei Mestre. pensando, Alexandre, quando ele fala que o hospital não está justamente para receber os que morrem de AIDS, eu estava fazendo hoje pensando nos hospitais lá no mundo espiritual dos que morreram de Covid, né? Desencarnaram de Covid. Deve ter sido também assim, né? Porque desencarnaram quantos milhões de pessoas, né? Pelo Covid, né? Quantos jovens, quantas pessoas assim, ainda bem jovens que desencarnaram no primeiro ano do Covid, então, principalmente, né, antes da vacina. Hoje em dia, graças a Deus, já estão bem mais controlados, graças a Deus. E eles... Mas Agner, eu acho assim que a AIDS, diferentemente do Covid, É bem diferente, né? assim, é uma doença que vai debilitando muito, às vezes perdura durante anos, né? E assim, por trás da AIDS é consequência de uma outra coisa, né? Às vezes de um desregramento sexual, ou não, infelizmente no caso daquela senhora, o marido pegou AIDS e transmitiu para ela, né? Às vezes usava-se tempos atrás muitas drogas injetáveis e as pessoas compartilhavam as mesmas seringas, né? Então aí tem todo um processo de desconstrução para a pessoa se adaptar à nova realidade, poder se preparar e até mesmo planejar uma nova encarnação. Então, apesar da AIDS hoje ter um outro tratamento, ter um controle, a pessoa consegue viver muito tempo mais, mas tem todo um trabalho mental que precisa ser feito. E isso somente uma pessoa pode fazer, que é a pessoa que está doente. Por mais ajuda que se possa ter, mais depende do esforço dela mesmo. É verdade. Eu Graças a acho, Deus. Agner, que se nós não cuidarmos, tomarmos providência, nós vamos encontrar logo, logo no plano espiritual, são os hospitais para receber quem desencarna da dengue. Porque a Eu quantidade de também estou pessoas achando que eu quase com, é que fui. com as pessoas com dengue e as pessoas não Olha, aprendem, deixam a água, né? Eu estava é, vendo reportagem das pessoas que têm os lotes vazios e deixam acumular água, não toma providência para fazer uma limpeza e acaba ficando prejudicado quem está ali por perto. Então, além do trabalho que nós temos que fazer na nossa comunidade, nós precisamos fazer naqueles lugares que nos pertencem, mas que nós não moramos lá, para que as pessoas daquele lugar não fiquem doentes também. Eu tenho certeza que o mosquito que te mordeu não foi aí de uma água empoçada na sua casa, não foi. né? Com Não foi. certeza foi de outro lugar, porque eu sei que vocês são super cuidadosos com isso. Mas, como vivemos em sociedade, não basta só um ou outro ter o cuidado. Temos que todos Verdade. nós tomar as devidas providências para que, tal como nós fizemos com o Covid, a gente usava máscara, usava o álcool em gel para nos proteger, mas principalmente para proteger as outras pessoas. Tenho certeza que se nós nos conscientizarmos, tomarmos essas providências, nós também vamos conseguir controlar essa doença, né, da dengue, da chikungunya e do Zika vírus, que todo ano pega aí um monte de brasileiro e muita gente desencarna. E já identificaram mais um vírus aí da dengue, né? Uhum. Novo. Então, e já tá, e tem muita gente desencarnando de dengue. É isso aí.
Então, você que não desencarnou, Graças ao bom Deus, faça uma prece, mesmo que dengosa, para todos nós agora. eu já estou bem, graças a Deus, já estou quase 100%. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, irmão, companheiro divino de todas as horas. Agradecer pela oportunidade do estudo da noite, agradecer pela vida, pela saúde, e que Jesus possa abençoar todos os lares conectados conosco, que todos possam receber das suas mãos augustas a bênção da saúde, da paz e do amor e do equilíbrio. Que possamos, Senhor, utilizar essa pérola que colocaste nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, para nos melhorarmos a cada dia, nos tornar pessoas melhores, cristãos, bons cidadãos e, principalmente, trabalhadores da sua seara, amando e respeitando ao próximo. Obrigada, Senhor Jesus, e fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agradecemos aí a companhia de todos que estiveram conosco. Tenha uma boa semana, uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.